pela paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ver alguém que pinte o sol e acorde as manhãs, ver artista que brilhou e amar com ele de amor. Pessoal, vamos lá, pega a música 110, usa Senhor as minhas mãos. 110. Os homens são todos irmãos, na terra e no mundo além. Eu saiba ser bom de verdade, Senhor. Eu saiba tocar caridade e amor. Eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos usará. Usa, Senhor, minhas mãos, no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos, na terra e no mundo além. Eu saiba ser bom de verdade, Senhor. Eu saiba plantar caridade e amor. Eu possa servir de instrumento. Quando o Senhor minhas mãos usará. Música da 27.
dizer, né? Porque escolhendo aí, então eu não acho que eu falo outra coisa, né? Então hoje o livro vai falar para nós sobre essa questão da vigilância do nosso pensamento mental, né? Então hoje a gente está curioso para saber essa vigilância mental, né? Então fala. Vou ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. Vocês enxergam aqui? Beleza? Tem muito lugar aqui dentro. Tem gente desencarnada sentada nas cadeiras, mas vocês podem sentar comigo. Quantas vezes a vida de muitos de nós se assemelha a este pêndulo que oscila entre o equilíbrio e o desequilíbrio? Basta observar em nós mesmos. Acordamos tristes, dormimos felizes, algumas vezes estamos esperançosos, outras tantas descrentes, muitas vezes caídos, depois nos levantamos, aquela fé vibrante, outras vezes a descrença, permeia a nossa vida essa oscilação, este movimento pendular. Mas eu faço uma pergunta a vocês: qual é o propósito da nossa existência? Porque a que Deus nos destinou? Seria o sofrimento ou a felicidade? Felicidade. Fomos criados para a conquista da felicidade, mas a felicidade que se eterniza no coração. Alguns minutos atrás estava conversando aqui com Juliana sobre a felicidade efêmera, aquela felicidade que não dura, aquela felicidade quando eu como um chocolate, aquilo é muito bom, mas dura meia hora. Aquela felicidade que eu tenho quando o Flamengo no domingo perde, aquilo é muito feliz para mim, mas durou um dia. Nós estamos falando da felicidade que se grava no coração do Espírito para todo o sempre. E esta felicidade, ela acontece quando nós auxiliamos o nosso próximo, porque nós nunca mais nos esqueceremos do sorriso que publicamos na face de outra pessoa. Tenha certeza que será uma memória carinhosa, às vezes que nós descedentamos quem estava com sede, que alimentamos quem estava com fome, que protegemos do frio quem estava mal vestido, ou protegemos do calor, essa é nova, não tinha na minha fala, protegemos do calor diante de um sol escaldante. Esta felicidade de levar alegria ao próximo é a que dura para todo o sempre. E basta a gente olhar para a nossa casa, para o nosso lar, como nós ficamos felizes quando um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um cônjuge obtém uma conquista. Ficamos felizes com isso. Tenho certeza que o senhor ficou feliz quando o seu filho se tornou odontólogo. E quando nós evoluímos e transcendemos a família consanguínea, assumimos que a família universal é todo e qualquer espírito criado por Deus, nós vamos nos felicitar e nos alegrar com cada vitória de cada espírito criado por Deus. Então nós vamos à pergunta 112 do Livro dos Espíritos. Kardec obtém uma resposta muito clara sobre a condição dos espíritos puros. Espíritos que galgaram, que avançaram todos os degraus das vicissitudes humanas, venceram o orgulho, venceram o egoísmo. O nosso destino é onde nós chegaremos. E os espíritos puros desfrutam já do pleno amor. Não há mais o ganso, a fração, nenhum volume diminuto do orgulho e do egoísmo. Os espíritos puros residem num mundo onde a felicidade é completa. Por que estamos colocando isso? Para clarificar qual é o nosso ponto de chegada. Embora não seja o fim, estaremos lá e viveremos eternamente, mas a isso estamos destinados. E aí vem uma pergunta: se é isso, por que nós olhamos ao nosso redor? Olhamos para o nosso vizinho, para um colega de trabalho, para alguém da casa espírita, para nós mesmos, e vislumbramos tanta dor, tanta dificuldade, tanto sofrimento. Se fomos criados para a felicidade,
acreditamos, cremos convictamente que Deus é soberanamente justo, bom, pleno no amor, infinito em qualquer atributo, por que nós vivemos com tantas dificuldades? Por que a dor nos circunda em tantos momentos? Ora, porque nós somos cultivadores, nós somos lavradores, fazendeiros do solo da vida. Deus nos dá infinitas, ininterruptas oportunidades, como se colocasse em nossas mãos uma infinitude de sementes que nós vamos plantando na nossa vida. O que são essas sementes? São as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vibrações. E estamos plantando o tempo todo. O quê? O que plantamos? O que cada um decide. Fomos criados, dotados de um poder inerente, uma faculdade, uma outorga, algo que Deus nos deu e ficará para nós para todo sempre. Se chama livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de agir e pensar conforme o nosso domínio mental, a nossa decisão, a nossa atitude, a nossa vontade. Então somos nós mesmos quem escrevemos o livro da nossa vida. Nós decidimos qual semente, qual atitude, qual pensamento, qual ato, qual emoção nós estamos presenteando o mundo. A semente é optativa. Eu posso escolher abacate, abacaxi, eu posso escolher o equilíbrio, posso escolher a bondade, posso escolher o desespero, posso escolher a esperança, posso escolher o orgulho. Nós decidimos o que fazemos. Plantamos o que escolhemos, mas invariavelmente nós colheremos os resultados, os frutos, as consequências das nossas decisões. Então esta figura é uma metáfora muito apropriada à nossa vida. Nós plantamos, nós colhemos, decidimos o que plantamos e colheremos o resultado da semente escolhida. Experimentaremos ou experimentamos as reações das nossas ações. Sentimos os efeitos das causas que causamos. Essa é a lei da vida. E isso é amor de Deus, porque nos permite experimentar essa bendita escola de sabermos os resultados do que fazemos aos outros. Se nós pudéssemos orbitar o planeta, todos nós aqui, nós vestimos uma roupa de astronauta, estamos providos de oxigênio, vamos lá para o espaço. E aí a gente olha para a superfície da Terra com um super óculos que nos dá a visão do mundo espiritual. Nós veríamos algo assim, um emaranhado de conexões que você estudou isso em sintonia lá em Goiás, você me falou semana passada. Nós veríamos uma multiplicidade de conexões mentais. Nós estamos relacionados, associados, vinculados em pensamento a quem pensa de forma assemelhada, parecida, em interseção conosco. Se nós estamos pensando no amor, se nós estamos agindo no equilíbrio, nós estamos engrossando a fileira destes espíritos que desejam e praticam o bem. Mas se nós estamos acolhendo na mente e no coração o desequilíbrio, a má conduta, o pessimismo, todas as degenerações do orgulho e egoísmo, igualmente nós estamos conectados, vinculados aos espíritos vivos e mortos que emitem ou que agem na mesma frequência. Deste fenômeno há sempre a sugestão. O que é sugestão? Eu vou perguntar para você, Milton, porque nós temos uma certa intimidade. Você influencia a conduta e o pensamento de sua esposa? Ela a você? Também. Sugestão é um fenômeno da vida recorrente. Nós recebemos sugestões, modificamos os nossos pensamentos, convicções, agimos de modo diferente por conta de sugestões, igualmente sugerimos aos outros. Aí vem a pergunta 459 do Livro dos Espíritos: influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que nós imaginamos. Isso é
pensamentos estão associados. Não há como um espírito que ama outro e é correspondido não estar vinculado. Não há como um espírito que nutre ódio, rancor por outro e é correspondido não estarem vinculados. Vejam que frase belíssima de Emmanuel. O comprimido ajuda, a injeção melhora, mas os verdadeiros males partem do coração. Deixando bem claro, corpo físico doente carece de remédio humano, carece de médico. Mas quantas causas poderiam ser evitadas? Quantas doenças deixariam de florescer no corpo físico se a mente, se o coração estivessem em higiene mental adequada? Já dizia o filósofo antes do Cristo: mente sadia, corpo sadio. Não tenham dúvida que todos os nossos sentimentos tristes, de agonia, melancolia, rancor, publicados pelo Espírito, modificam o seu corpo, que nós chamamos de perispírito, e imprimem na carne esta anomalia. Estamos doentes? Injeção e remédio. Mas se queremos efetivamente cuidar da causa, tantas vezes cuidemos da mente e do nosso coração. A nossa conversa hoje é sobre vigilância mental, a vigilância dos pensamentos, das opiniões que nós acolhemos, que nós abraçamos. O filtro correto àquilo que se torna nosso pensamento, mas vem de outrem, nos ajudará em demasia na busca e na conquista do equilíbrio. Aí tem um termo muito comum nos dias de hoje. Milhões, talvez centenas de milhões de espíritos encarnados, conforme a Organização Mundial da Saúde, padeçam desta doença, deste problema, a depressão. Nós tivemos o cuidado, porque eu não sou médico, de obter um conceito de um médico espírita, da Federação Espírita de Santa Catarina, Federação Médica de Santa Catarina, do Espírito Santo. Depressão é uma alteração de estado de humor. Quem nunca altera o humor? Lembrem do pêndulo. Ao mesmo tempo que a gente está super feliz, acontece um evento, um advento, uma dificuldade, o nosso dia já acabou. Depressão é uma alteração de humor, tristeza intensa, abatimento profundo, desinteresse pelas coisas. Talvez muitos de nós não sintamos estas condições em demasia, em grande volume, mas em pequena dose todos nós experimentamos. Então, qual é a profilaxia? Qual é a terapia? Cuidar, meus irmãos. Quando isso estiver invadindo o nosso coração e a nossa mente, cuidemos para que não cresça, porque esse fermento é poderoso, ele é exponencial. Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, tudo é pesado e pessimista. Vamos falar mais de pensamento. Somos bombardeados o tempo todo por ideias. Nossas, sim. Dos nossos familiares, também. De quem mais? De todo e qualquer espírito. Vêm ideias que muitas vezes nós não sabemos a origem. Ideias violentas, ideias pacificadoras, ideias de alegria, ideias de tristeza, de todas as cores, de todos os matizes, de todas as vibrações. Mas a decisão do acatamento, do acolhimento, se nós vamos trazer essa ideia, esse sentimento, essa imagem para a nossa alma, é nossa. Então eu fiz um desenho assim, ó. Estamos aqui vivendo esse turbilhão de ideias, esse tsunami de sugestões. Nosso livre-arbítrio, nossa decisão, nossa soberania mental é que vai ditar, determinar o que nós vamos alimentar. Bate a tristeza ali na porta de manhã cedo, é minha decisão ficar triste ou não. Não estou dizendo que é simples, estou dizendo que é decisão de cada um. E aí, para mostrar como nós estamos naquele pêndulo, naquela oscilação, permeando a alegria, a tristeza, o equilíbrio, o desequilíbrio, uma história do Cristo.
Jesus, próximo ao Calvário, aquele momento onde ele foi crucificado, reuniu os seus apóstolos e perguntou: meus queridos discípulos, o que os homens falam de mim? Aí um discípulo disse o seguinte: não é o que eu penso, mas ali no vilarejo da esquerda dizem que o Senhor é a ressurreição de João Batista. Olha, isso não tem muita propriedade, porque João e Jesus viveram ao mesmo tempo, né? Compartilharam a mesma encarnação. Aí o outro disse: olha, estão dizendo que o Senhor é o Elias, o profeta Elias, que desceu do céu numa carruagem de fogo, com os cavalos alados cuspindo fogo. E um outro disse: dizem que o Senhor é o retorno do profeta Jeremias, tamanha é a vossa sabedoria. Aí o Cristo: pois bem, esta é a opinião dos homens, mas eu quero ver a opinião dos meus amados discípulos. Pedro, quem sou eu? O discípulo Pedro disse: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Jesus emocionou-se, alegrou-se e disse: Pedro, bendita seja a sua boca, que profere as palavras do Espírito Santo. Quis dizer que Pedro, naquele momento, teve tanta sabedoria, tanta lucidez, tanto equilíbrio, que buscou sintonia com espíritos de altíssima evolução e proferiu essa frase que está cunhada no Evangelho para todo o sempre. Então Pedro teve um momento de conexão mental, de associação com espíritos muito evoluídos. Aí o Cristo mudou de assunto e começou a falar para os seus amados discípulos, começou a prepará-los para o que vinha. O que vinha era um julgamento doente, egoísta, tirando dos homens, que colocaram Jesus numa cruz de madeira pesada, onde Jesus teve o seu corpo estraçalhado, foi humilhado, foi escarrado, foi ultrajado, foi ofendido. E o Cristo estava preparando os seus apóstolos para essas dificuldades, dizendo que toda a dor do corpo corresponderia à vida no mundo material, mas que aquele que tinha fé em Deus desfrutaria da paz celestial. Aí, meus irmãos, vejam que curioso. Pedro, associado aos espíritos magnânimos, que disseram: tu és o Cristo Salvador, o Filho do Deus vivo, naquele momento disse: não, Jesus, o Senhor está exagerando, o Senhor está pintando um cenário que não é assim. Deus não vai permitir. Vocês já pensaram que a ousadia, de Pedro falar isso para o Cristo? Convém não exagerar, diz mestre. Então, naquele momento, Cristo disse: Pedro, retira estas palavras, porque agora falas pelo espírito do mal. Por que nós trouxemos essa história tão bem narrada no livro Boa Nova e pobremente contada por mim? Para mostrar que até Pedro, espírito de escol, companheiro do Cristo, em poucos instantes oscilou da luz para a sombra, da associação aos bons espíritos, para a vinculação a ideias infelizes, para ressaltar, para evidenciar o cuidado que nós temos com o nosso pensamento. O quão imperioso é, para o nosso próprio bem, estarmos sempre recebendo e abraçando as ideias, os pensamentos, as emoções e as vibrações que nos trarão equilíbrio, construtividade, paz, edificação, sublimação. E aí, eu vou propor um exercício para vocês. Vocês se recordam desse objeto? Quem aqui já brincou com isso? Uma aquarela. Se não brincou, conhecem? O pessoal aí está muito em silêncio. Vocês conhecem esse objeto? Sim. Muito bem. Eu tenho problema de ouvido, tem que falar. Temos aqui um objeto, Francisco, que tem alguns receptáculos de tinta e serve para pintar. Então nós vamos fazer um exercício. Nós vamos pegar uma tela, na mente, é uma hipótese mental. Nós vamos pegar uma tela, vamos pegar o nosso pincelzinho, mergulhar na tinta azul. E na nossa tela nós vamos colocar um pequenino pingo desta tinta.
Porque o nosso objetivo é fazer um desenho elaborado. Então a gente coloca aquele pinguinho de tinta. Por enquanto, isso se assemelha a um desenho? Não. É uma tela que tem ali um pinguinho. Mas a gente vai continuar, porque nós somos insistentes. Vamos mergulhar o pincel na tinta azul, vamos fazer movimentos laterais, vamos começar a rascunhar o nosso desenho, vamos traçar linhas, e a gente vai fazendo esses movimentos em todos os ângulos, em todas as direções, até que nós temos uma pintura. Vou pular aqui porque o nome deu pouco tempo hoje. Meus irmãos, na pintura, que significa a nossa vida, essa pequena gotinha de tinta, nós podemos fazer uma analogia como se fosse aquele pinguinho de sombra. Sabe aquele pensamento pequenino, mas dotado de mau significado? Aquela fofoca, aquela maledicência, aquele desânimo que nos visita, tão inocente e ingênuo, aparentemente pequeno e sem relevância, é o nosso pingo de sombra. E o que a gente faz no contexto da vigilância mental, quando nós somos visitados por aquela ideia infeliz, pequena, aparentemente inocente? Que seja um desânimo, que seja uma tristeza, a gente procura refratar, a gente busca não assimilar. Aí, Francisco, em sua homenagem, eu fiz um gibizinho. É como se a gente acordasse. Aí a gente acorda e vem aquela ideia pequena, aquele pingo de sombra. Nossa, acordei com desânimo. Se esse pingo de sombra não é contido, imagina, a gente já vai começar a fazer um desenho triste. Por enquanto é só um pingo. Você não está afugentando, coibindo aquela ideia. O desânimo vira assim: nossa, além de desânimo, eu estou pensando melhor. Eu estou bem triste hoje. São os pingos de sombra pululando, visitando a nossa caixa mental, mas ainda está dentro da nossa capacidade facilmente de contenção. Mas eu não faço isso. O desânimo levou à tristeza, não evitei os pingos de sombra, eu concluo, minha vida é muito difícil. É claro que cada um tem um contexto de vida, mas que cada um pense diante da ideia pequena, porém infeliz, que simboliza um pingo de tinta ou um pingo de sombra. Nós podemos cortar esse mal pela raiz, senão isso começa a tomar corpo da vida difícil. Ninguém se importa comigo. Tenho convicção que pelo menos metade de nós já passou por uma situação assim. Quando a situação está assim, nós vamos chamar de uma perturbação ou de uma invigilância simples. Então vamos anotar no nosso caderno do pensamento hoje, 26 de 9. 26 de 9. Esses pensamentos infelizes, esses pingos de sombra, eles nos visitam o tempo todo. Chega um amigo: nossa, deixa eu te falar o que o Milton fez. Gente, podem ter certeza, é um pingo de sombra. A maledicência, ela sempre vem disfarçada. Nossa, a pessoa é tão boa, mas depois do mais pode cortar. É um pingo de sombra, é um pensamento infeliz. Veio o desânimo, a descrença, a falta de fé, a gente questiona Deus, cortem. Nesse estágio a gente ainda pensa, consegue raciocinar. Então aqui são condições. Mas, se a gente pega essas ideias infelizes, esses pequenos pingos, e vamos nos alimentando deles, o nosso desenho está começando a tomar corpo. Do pingo de sombra, nós já temos uma linha firme de pensamento negativo. Veja a nossa simulação. Estou tão triste. Não faltarão parceiros, vivos ou mortos, encarnados ou desencarnados, que comungarão conosco. Eu também estou. E isso vai tomando volume e vai aumentando o desequilíbrio e tornar-se-á cada vez mais difícil, embora com solução, de sairmos dessa situação, porque virá um outro companheiro, está ruim, mas vai piorar. Não faltarão opinadores, espíritos com opinião, para engrossar a nossa infelicidade.
até que chega um momento que, se esses pensamentos negativos não forem bloqueados por nós mesmos, haverá uma multidão de pessoas concordando com a nossa ideia. Afinal de contas, há o mecanismo da sintonia. Meus irmãos, aqui nós temos um encarnado e um desencarnado. Vocês acham que o desencarnado, ele emite sugestões para o encarnado? Sim ou não? Sim. Um encarnado emite sugestão para um encarnado? Sim. Um desencarnado para um desencarnado? Também. Eu vou acelerar porque meu tempo é curto. Nós vivemos num regime intenso de permuta, de troca de pensamentos e sugestões. Abracemos aquelas que nos trarão alegria verdadeira. Emitamos aquelas, direcionemos aquelas que vão levar o bem ao nosso próximo, ao nosso semelhante. E da linha firme, aquele pensamento negativo que a gente repete, que a gente abraça, se nós não cuidamos, lembra daquele quadro elaborado? É isso mesmo. Vejam bem, estou num desânimo, isso se agrava, não tenho condições de fazer nada, estou tão triste, não mereço viver assim. Vejam que ponto perigoso. Não mereço viver assim. Vem muitas vezes no desequilíbrio aquela vontade de abreviar, de desperdiçar um ativo tão precioso que Deus nos deu, que é a bênção da encarnação deste corpo santuário físico. A vida está difícil, a vida se torna insuportável. Não se importam comigo, todos me detestam. Isso aqui parece uma coisa infantil, mas é pedagógico. Em maior ou menor grau, somos acometidos de pensamentos que, se não contidos, se evolumam, crescem e nos colocam num estágio difícil de perturbação mental. E aí anotem no caderninho. Se a gente não contém os pingos de sombra, os pensamentos negativos, a gente já começa a ter a perturbação do próprio raciocínio. Nós começamos com cismas, nós achamos que o mundo nos detesta, nós questionamos o Criador. Teorias falsas, como se fosse a expressão da verdade. 1 mais 1 deixa de ser 2, passa a ser 3. E aí, meus amigos, vamos ver o grau maior? Sou imprestável, viver, Deus me ignora. Todos são meus inimigos. Essa situação grave, complexa, adiantada, começou na pequena ideia infeliz. É igual aquele chavão da bola de neve que lá no pé da montanha é gigante, mas ela começou como uma pequenina bola que foi rolando. Contenhamos a nossa tristeza, busquemos o equilíbrio, verifiquemos, avaliemos, reflitamos em todos os benefícios que Deus nos deu, porque se a gente não vigia o pensamento e começa a se alimentar daquilo que não tem qualidade, nós agravamos a situação. E aí, nós nos conectamos a quem pensam como nós. Se o nosso pensamento é desequilibrado, se eu estou conectado a alguém desequilibrado, essas forças inferiores se equilibrando, vejam como ficou fácil a gente entender o conceito da obsessão. A obsessão não é quando um espírito toma conta do outro, é proprietário do outro, não. A obsessão é quando esses pensamentos emitidos são abraçados em desequilíbrio. E essa permuta, essa circulação dessas vibrações é o que nós conceituamos de obsessão. Vejam como é complexo o método de evitarmos esses pensamentos negativos, os sustentáculos da alma. A oração. Quanto custa uma prece? Nada, né, Francisco? Vocês vão lá na internet, lá na Schengen, que agora não paga mais imposto para importação a mais de $50 e compra uma prece. Vamos no Mercado Livre comprar uma prece, no açougue, na mercearia. Não, gente, a prece é uma ferramenta muito poderosa. É o maior influxo de energias entre Criador e Deus. É o mecanismo mais eficiente de comunicação do Espírito com o Pai. Não custa nada. Orando, e não é ritualístico.
Não precisa ajoelhar, não precisa falar palavra difícil, não. É o bem pensar, é o pedido humilde, é o agradecimento. Orando, nós já estamos bloqueando uma enormidade de más ideias, dos pequenos pensamentos supostamente inocentes que nos visitam. Pequenos e inocentes, mas que se juntam, são destrutivos. O serviço aos semelhantes. Na casa de oração, visitando o asilo, a creche, mas em qualquer circunstância da sua vida, você pode servir ao próximo. E hoje em dia, um ativo muito precioso é o tempo. Doar o nosso ouvido, o nosso coração a alguém que precisa falar e ser escutado, é fazer uma caridade muito valorosa. Bondade, trabalho, compreensão, os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida. Se nós fazemos isso, e todos nós podemos fazer isso, pingo de sombra que nada, nós estaremos tão fortificados no nosso objetivo e propósito, que sequer teremos tempo, daremos guarida, abertura para essas ideias infelizes, em qualquer gênero, em qualquer grau. Veja esse desenho, é a mesma árvore, sobre uma ótica da dor, sobre uma ótica do amor. Somos nós. Podemos ser assim, podemos ser dessa outra forma. Quem decide a ligação com o bem ou com o mal, com o que constrói, com o que destrói, com o que qualifica, com o que desmerece, somos nós. Nós temos esse poder de decidir. E Deus nos fez para a felicidade, para sermos alegres, busquemos a evolução, decidindo sempre pelo bom plantio. Vamos tornar isso mais prático? Ser um bom esposo, um bom pai, um bom companheiro, um bom trabalhador na casa espírita, um bom transeunte na rua. Nós temos condição disso. E aí, um poderoso antídoto contra a tristeza, a mágoa, tudo aquilo que pode nos gerar desalento, a reforma íntima. E aí eu vou contar uma história para terminar o nosso estudo. Eu contei essa história aqui 2 meses atrás. Eu não me lembrava que no meu estudo de 60 dias atrás era a mesma história. Mas vamos lá, que a história é muito boa. Quem é a Luísa? Luísa é uma mãe desencarnada, desligada do corpo físico, muito preocupada com a sua filha. A sua filha Marina está encarnada. Luísa foi até o instrutor Silas, desencarnado, espírito protetor, que estava do lado de André Luiz, um grande estagiário do plano espiritual, que trouxe para nós uma coleção de livros fantástica, e disse: instrutor Silas, eu estou muito preocupado, eu estou desesperada, me socorra. E ele: o que está acontecendo, Luísa? A minha filha encarnada está desesperada, está prestes ao cometimento de um suicídio. Esse suicídio dela, tenho certeza, que veio do acúmulo de ideias infelizes, abraçadas por ela mesma, que a propiciaram uma situação muito difícil, e ela não se vê com forças para suportar, ou para transcender, para vencer. Mais do que depressa, esses 3 espíritos se dirigiram ao lar terreno de Marina. Naquela casinha muito pobre, de situação financeira precaríssima, Marina estava abraçando a sua filhinha, em copioso choro, em desespero. Estava se despedindo da sua criança de 2 anos. Na concepção dela, não suportando os problemas desta vida material, quem sabe o céu seria um abrigo ou um mecanismo de fuga. Mas a gente sabe que a única coisa que acontece quando a gente se desliga do corpo é ficar livre do corpo, que é um instrumento muito importante. O resto continua conosco. O que nós somos, os problemas que temos, as dores que carregamos, o mal que fizemos, a nossa história permanece toda conosco. Mas ela não tinha essa consciência e abraçava aquela criança surda,
muda e com problema mental. Após longos beijos naquela criança, ela se valeu do copinho que tinha o veneno, o líquido letal que a libertaria de todos os seus problemas, na sua ilusão, no seu desespero. Silas chegou lá, o espírito desencarnado, e mais do que depressa, com muita força mental, mas sobretudo com um desejo incandescente de fazer o bem, disse para ela. É claro que ela não ouviu com os tímpanos, ela sentiu a vibração e disse: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Ele sabia que se ela começasse uma oração, pelo poder que tem esse mecanismo, ela poderia modificar as suas vibrações. Quando essa energia invadiu a sua mente, ela titubeou. A mão tremeu como um copo. Ela estava na dúvida se cometia esse assassinato de si mesma ou não. Aproveitando este titubeio, essa vacilação, o nosso espírito protetor aplicou um passe nela. E todos vocês vão tomar passe agora mesmo, então acreditam nisso. Essa transmissão de energias fisiopsíquicas de um perispírito ao outro. E ela aplicou essas energias, ele aplicou essas energias de carinho e bondade nela. Aí, o que ela fez? Uma verdadeira súplica a Deus. Por que nós estamos trazendo essa história? Para mostrar como a mente assimila o que o coração pede. Ela estava convicta e decidida de deixar essa vida, de certa forma assimilando as vibrações superiores, e poderia não fazê-lo. Ela foi levada a uma oração. É assim na nossa vida. Decidimos o tempo todo entre a ideia boa e a ideia ruim, entre aquilo que alegra e aquilo que entristece. Diante daquela prece, o copo, a mão trêmula, o copo caiu no chão e ela adormeceu. Foi induzida ao sono com as seguintes palavras: Senhor, compadece-te de mim. Nos momentos de desespero, podemos falar a mesma coisa. Deus, Criador, nosso Pai amoroso, infinitamente bom, compadece-te de mim. Vejam o poder vibracional que isso traz. Irmãos infelizes que nos circundam sentirão vontade de não ficar ali mais. Quantas ideias ruins serão deterioradas, serão descondensadas ali pela nossa vibração? E ela dormiu, foi conduzida ao plano espiritual, e a sua mãezinha a recebeu enquanto o corpo dormia. Eu não tenho tempo de falar o que a mãe disse, mas a mãe a confortou e lembrou que tudo que ela estava passando, por mais difícil que fosse, era uma necessidade em razão das sementes que ela plantou. Ela havia destruído o lar de sua irmã, conturbando o seu casamento. A sua irmã suicidou e reencarnou surda como sua filha. Então vejam, aquilo ali é como Emmanuel fala, nós nos encontramos na situação mais adequada ao que nos trará proveito. Aquilo ali era um momento importante de reconciliação, de soerguimento. Abreviando aquela vida, ela aumentaria o problema. Mas simplesmente porque conseguiu direcionar a sua absorção mental para a prece de Silas, pôde estar com a sua mãe. E assim é a nossa vida. Lembrando que 2000 anos atrás havia um corpo supostamente morto. Todos ali testemunharam o seu óbito e, se pudessem, assinariam aquela certidão de morte. E aquele corpo estava na gruta 3 dias. E Jesus disse: remova uma pedra. Ela se enterrava na época. Remova uma pedra. E todos ficaram preocupados porque o corpo em decomposição poderia exalar mau cheiro. Mas o Cristo foi firme e repetiu: remova uma pedra. E a história vocês conhecem. Jesus ressuscitou Lázaro, convidou Lázaro para um melhor aproveitamento das suas horas, dos seus dias. Estamos trazendo essa história para dizer que se o nosso corpo morrer, Jesus vai ressuscitar? Não! Estamos trazendo essa história e fechando a nossa palestra
para dizer que muitas vezes estamos vivos de corpo, mas estamos paralisados de alma. Jesus sempre vem nos ressuscitar, sempre vem nos ofertar a bênção do reinício, do recomeço, sempre abre uma porta, uma janela de oportunidade. Por maior que seja o nosso problema, Deus é justo e não coloca um fardo que o ombro não suporta o peso. O Cristo sempre está, sem ter câimbras ou dores, com as mãos estendidas, ofertando o seu amparo a todos nós. Basta que nós tenhamos a vigilância mental, basta que nós queiramos a associação com o Cristo. Ou saindo da metáfora, temos sempre a oportunidade da vitória de espírito, transcendendo o primitivismo da matéria. Depende só de nós, e temos o poder. Nós decidimos o que aceitamos, nós decidimos o que falamos, nós decidimos se vamos acatar uma sugestão boa ou uma ruim. Mas lembrando, fomos feitos para o progresso, evoluindo moralmente, evoluindo em conhecimento. O nosso ponto futuro está colocado na pergunta 112. Seremos, em algum momento, em maior ou menor tempo, depende da vontade de cada um, espíritos puros, desfrutando do amor e da felicidade eternos. Que significa descansar em uma rede para todo sempre? Não! O espírito puro, que ama verdadeiramente, ele não está tranquilo enquanto há dor em seu semelhante. Então, o que traz alegria para um espírito evoluído é esmaecer, diminuir, levantar alguém. Então, meus irmãos, fica o convite, principalmente para mim, que muitas vezes acata ideias que nem tenho coragem de produzir, fica o convite. Filtremos sempre as ideias, os pensamentos. Somos senhores desta decisão. Deus nos provê de todos os recursos, nada nos falta. Basta então que tenhamos vontade. Não se espera de nós uma evolução de grande dimensão. Espera-se de nós vontade, disciplina, empenho. A evolução vem com a obra empenhada. Muito obrigado. Corri, irmão, corri. Esse agora vamos passar para o momento do passe. Tá? Agradeço a todos que estiveram aqui e que vão estar aqui. Tá? O convite aí, participarem conosco nas terças-feiras, a partir das 19h30. Tá? Venha, participe conosco. Nosso muito obrigado.
se encontra de novo no seu Evangelho. Mais alguma? Aqui. É difícil de cantar no bom. Procurando aqui. Nove, né? É o número 9. Sim, número 9. Talvez eu ouvi alguém contar que além sobre o arco-íris
envolvendo os nossos entes queridos, nossa casa, impregnando nossos lares nesses dias benéficos, trazendo a paz e a serenidade. Mais uma vez agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade bendita dessa encarnação. Senhor, seja presente em nossos corações, em nossos atos, hoje e agora sempre. Pessoal, então boa noite. Então, hoje a gente está com dois salões, né? A gente deixou lá na entrada, aqui pegou a fichinha verde e a fichinha do Evangelho que permanece aqui. Mas está tendo uma confusão, porque o pessoal que está fazendo o tratamento, ou o pessoal que chega pela primeira vez na casa, eu tenho que seguir o Evangelho. Não, o tratamento você pode escolher as salas, tá? Não tem problema. É só 3 quartas, não necessariamente ficar aqui no salão. Você pode escolher a sala 1, ou se tiver 3 salas, você pode escolher qualquer um, tá? Você pode ficar à vontade. Outra coisa, dia 16 e 17 agora, temos o nosso encontro fraterno, né? Lá no Lar da Igreja de Cristo. Todo mundo já fez inscrição? Ou não, melhor, alguém sabe o que é o encontro fraterno? O pessoal faz aquela cara de paisagem, assim, o que é que ele está falando, né? Então, o encontro fraterno é todo ano que a gente realiza encontros de trabalhadores, né? A campanha de fraternidade ao Albert Souza, quem já fez, então, geralmente, o encontro surgiu daí, porque, então,